Então, vamos lá, querido. Nós, na aula passada, nós estudamos sobre o milênio. Nós vimos que o milênio foi um período em que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele foi aprisionado por Jesus durante 1000 anos, e é o período em que a Bíblia, que os teólogos, nós todos conhecemos e chamamos como o período do milênio. Então, a gente vai fazer uma introdução sobre o juízo final, porque o milênio foi a última oportunidade dada por Deus para a humanidade para que de regeneração total para a humanidade, podemos assim dizer. O milênio foi a última oportunidade dada por Deus. E a gente vai ver o que aconteceu, o que aconteceu depois do milênio. Beth, abre aí em Apocalipse 20, leia do verso 7 ao verso 10. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, então, depois do período de 1000 anos que Satanás foi solto, Satanás ele voltou a seduzir as nações. E aí é algo que nós precisamos parar para pensar. Como Satanás, depois desse período, ele ainda conseguiu enganar as nações, ele ainda conseguiu seduzir as nações. Nós vamos agora, para que a gente tenha uma noção melhor, uma lembrança do que nós já estudamos na aula, nós vamos ter do que era o milênio. E aí a gente pensar, depois de tudo isso, como que Satanás conseguiu enganar? A gente vai ler alguns versículos, alguns textos aqui da Bíblia, a gente vai ver como as pessoas viviam no período do milênio. Beth, abre lá no livro de Isaías, que todos os textos estão em Isaías, tá? Eu vou pedir para você ler. Primeiro eu quero que você leia Isaías, capítulo 36, verso 24. 33, você falou 36. Não, 33. Aqui, 33. Você que escutou 36. Desculpa, Isaías 33, 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque é o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, vai ser um período de perdão. E porque será um período de perdão de pecado, segundo a Bíblia diz, não haverá enfermidade. Ou seja, enfermidade zero. Agora, Beth, Isaías 65, lê de 17 a 25. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver pouco dia, nem velho que não cubra os seus.
porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a prosperidade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu anotei aqui algumas bênçãos que ocorrerão no milênio. Primeiro, longevidade. Aqui diz que aquele que morreu com 100 anos ainda vai ser jovem, ainda será um mancebo. Ou seja, longevidade. Depois ele fala que os anos das pessoas serão como os anos da árvore. A gente vê aí o pessoal falar que tem árvores aí que dura milênios aí, de tão antiga, de tão velhas que elas são. Habitação. Não haverá ninguém morando na rua. Habitação para todos. Agricultura abundante. Ou seja, não haverá fome sobre a terra. Os filhos, eles vão ser bem cuidados, ou seja, não haverá filhos desobedientes, não haverá doença. Presença eterna de Deus. Eles vão clamar a mim e eu vou responder imediatamente. E os animais estarão dóceis. Então, vocês guardem isso daí, tá? Das bênçãos que vão ocorrer no período do milênio. E o terceiro texto é Isaías 11, de 6 a 10. Isaías 11, de 6 a 10. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Então, vai ser um período de harmonia total entre homens, animais, Deus, ou seja, vai ser um período que a gente pode dizer um período perfeito. Aí a gente pensa, observa. Olha, se a vida na Terra era dessa maneira, qual foi o argumento que Satanás usou para convencer e seduzir os homens? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Qual o argumento que vocês acham que Satanás usou para convencer o homem? O que estava faltando ao homem que Satanás usou para convencer o homem a segui-lo? O que vocês acham? Ele com certeza deve ter agido com mentira, né? Vai agir com mentiras, né? Sim, que é próprio dele. Mas qual a mentira que ele contou? Se estava tudo perfeito. O que faltava para o homem como argumento para ele usar?
que o homem tinha e deixou de ter e Satanás poderia oferecer a ele. Querido, isso aí não está não tá explícito na Bíblia, não, tá? Foi uma conclusão que eu estava pensando sobre isso, fazendo estudo, uma conclusão que eu estava pensando nisso, eu falei, Deus, como é que pode? Como é que Satanás conseguiu? O que estava faltando ao homem que Satanás usou como base para enganar o homem novamente? Ninguém vai dar nem um chutezinho? Então, vamos ler um texto que talvez a gente fique igual o professor Pardal, acende aquela luzinha. Vocês lembram do professor Pardal, do Walt Disney? Quando ele tinha aquelas ideias, acendia aquela luzinha. Ele tinha até um bichinho, né, que era chamado de lampadinha, não era isso? Então, vamos lá. Isaías 11, de 1 a 5, Beth. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Deixa eu ler mais uma vez. O reinado pacífico do rebento de Jessé é o título dessa passagem, tá? Então eu vou ler. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A gente sabe de quem Isaías está falando, né? Que é do próprio Jesus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí depois, versículo 6, já começa um texto que nós vamos ler. Eu vou ler só o versículo 6 para vocês terem uma noção de que nós estamos falando, que é exatamente do período do milênio. O verso 6 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Ou seja, está falando da parte que nós falamos do tronco de Jessé, está falando sobre o reinado de Jesus durante o período do milênio. O que estava faltando às nações aí, querido? O que as nações tinham e deixou de ter no período do milênio? Alguém que guiasse? Não. Hoje as nações têm seus presidentes que o guiam. Não é que um guiasse, não. Bom, eu vou dar uma... já que ninguém resolveu dar um chute, eu vou falar. Sabe o que estava faltando para as nações nessa época? As nações, elas estavam faltando poder, domínio, autoridade. E provavelmente foi esse o termo usado por Satanás para enganar as nações. Com certeza, provavelmente, com certeza, na minha opinião, tá? Provavelmente é porque eu não tenho base bíblica para estar afirmando isso.
provavelmente, com certeza, o que seduziu a nação, que seduziu os povos, provavelmente foi que Satanás ofereceu a elas o domínio que elas perderam com o governo teocrático implantado por Jesus. Aliás, na verdade, Satanás sempre teve obsessão por domínio. Vamos fazer uma viagenzinha sobre essa obsessão de Satanás. Satanás, ele era um obcecado por poder, por domínio, por autoridade, por centralização na pessoa dele. Vamos começar lá pela sua queda. Beth, lê aí, Isaías mesmo. Está Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no meu monte da congregação me assentarei. Na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa sempre foi a obsessão de Satanás, a autoridade. Eu vou subir acima das estrelas do céu, acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele sempre teve essa obsessão. E com essa obsessão, ele também seduziu os anjos. Eu procurei esse texto, queridos, eu não achei, desculpe. Mas eu vou falar qual é o texto. É aquele texto que fala que 1/3 das estrelas do céu caíram junto com Satanás. Eu procurei, não achei esse texto. Me perdoe. Então, ele conseguiu, com essa obsessão dele, enganar 1/3 dos anjos do céu. Ou seja, 1/3 dos seres celestiais criados por Deus, seguiu a Satanás no seu delírio por poder. Ele usou esse delírio dele, essa obsessão dele, para enganar a humanidade, os homens, na pessoa da sua primeira mãe, que foi Eva. Gênesis, Beth, lê para a gente, por favor. Gênesis 3, 4 e 5. Essa passagem, se eu não me engano, está em Apocalipse, mas eu não consegui achar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. 4 e 5? Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha só, Deus mentiu. Na verdade, se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês serão abertos. Vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. A mesma vaidade que levou ele a se perder, ele seduziu o primeiro casal. E com esse mesmo delírio de poder, ele também tentou seduzir a Jesus. Beth, abre lá em Mateus 4... 4:8. Acho que é 4:8. Vê lá se é 4:8. Mateus 4:8. Tem um aqui, não sei o que está esse A, mas eu acho que é 4:8 só. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, lê mais, vai lendo mais, vai lendo mais. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou, retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele te dará culto. Você viu até qual verso? 10. Então é de 8 a 10, tá, queridos? Eu botei 8A, esqueci de botar o 10. É Mateus 4, de 8 a 10. Então, olha só, Satanás levou Jesus um alto templo, um alto monte,
E a gente sabe que a gente entende por causa disso que a tentação foi na mente de Jesus, porque não existe nenhum monte no mundo em que você lá de cima dele, você consegue ver todos os reinos da terra. Pelo que eu saiba, o maior monte do que existe sobre a terra é o Monte Everest. Ele tem 8.000 metros, ou seja, 8 quilômetros. Você vai lá em cima dele e de lá de cima você não vai conseguir ver todos os reinos da terra. Então a gente entende que essa tentação que Satanás fez com Jesus foi algo que ocorreu na mente do Senhor Jesus. Então, ele mostrou todos os reinos a Jesus da terra e disse, olha, isso tudo te darei. É poder, é autoridade, é ganhar o reino que você quer, eu vou te dar. Se você prostrado me adorar. Então, ou seja, Satanás, ele é uma pessoa obcecada por poder. E no mundo perfeito, a única coisa que ele poderia oferecer às nações era aquilo que eles não tinham. Porque o domínio do mundo estava no Senhor Jesus, que era governar o mundo. E é interessante a gente saber que isso ocorreu depois do julgamento das nações. E exatamente essas nações que participou do milênio foi as nações que não se dobraram ao anticristo, que não aceitou a autoridade e o poder do anticristo, que não prestou reverência nem adoração para eles. Muito pelo contrário, ficaram a favor de Israel. Foram exatamente essas nações que participaram do milênio. Porque as outras que fizeram aliança com o anticristo, elas deixaram de existir no julgamento das nações. Ou seja, eram povos que não submetiam à autoridade. Então, eu creio que o argumento usado por Satanás para seduzir essas nações a segui-lo numa luta lá, em mais uma guerra contra o Senhor Jesus, lá em Jerusalém, foi poder e autoridade. Queridos, eu aqui abro aspas para fazer uma colocação aqui. Esse tipo de arma, esse tipo de sedução, Satanás ele usou desde o princípio, ainda usa até hoje e vai continuar usando. A gente precisa estar muito vigilante sobre isso, porque tem muita gente caindo sobre essa sedução que Satanás traz. A gente tem que estar muito vigilante, principalmente aqueles que já são revestidos de autoridades eclesiásticas. Pedro, ele diz uma coisa interessante escrevendo uma das suas epístolas, se não me engano é a primeira, escrevendo aos presbíteros, olha, vocês, presbítero como eu, vou parafrasear o que Pedro disse, porque eu não sei exatamente como está escrito lá, mas o que Pedro disse, olha, vocês pastoreiem as ovelhas de Jesus, não como dominantes, mas como aqueles que têm que prestar conta sobre a vida dela. Tem muitos pastores por aí, querido, tem muitas autoridades eclesiásticas sobre aí, que se acha dono das suas igrejas. Não são. Nós precisamos muito estar orando pelos pastores que existem por aí, para que eles não sejam seduzidos por essa arma tão eficaz que o Satanás tem e que tem seduzido tanta gente. Aquele povo vivia no mundo perfeito.
não faltava comida, longevidade, paz na sua potência máxima, inclusive entre predadores e seus alimentos. Ou seja, era um mundo perfeito. Mas mesmo assim, eles foram seduzidos por Satanás. Isso é uma palavra de alerta para que nós estejamos atentos. A gente precisa conhecer o nosso adversário, o nosso inimigo, para que a gente possa se defender contra as suas armas de maneira eficaz. Amém, queridos? Então, que essa palavra de despertar, ela fica colocada aqui para que a gente esteja em eterna oração e vigilância. Jesus, ensinando os seus discípulos, diz: ora, é preciso que vocês orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Querido, e nessa, então, como nós já falamos, o juízo final, ele vai ser o último acontecimento sobre a terra antes que os elementos, como Pedro disse lá também em uma das suas cartas, antes que os elementos se desfaçam em fogo, o juízo final, ele vai ser o último acontecimento que vai acontecer na Terra. Vai ser o juízo final. E tem uma coisa também que eu acho muito interessante. A gente sabe que no juízo final, depois que Jesus, e a Bíblia diz aí que vai ser com fogo, mais uma vez, acabar com o intento de Satanás de destruir Jerusalém, de destruir a santa cidade, então ocorrerá o juízo do trono branco. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso aí. A Bíblia diz que durante o juízo, que depois, né, dessa guerra de Gog e Magog, haverá a ressurreição dos ímpios. Beth, lê aí pra gente, por favor. Apocalipse. Apocalipse 20, abre lá. Cadê o 11? O que está escrito no 11? Tem um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Fugirão. Uhum. Então, lê essa passagem aí, Beth, pra gente. Vi um grande trono branco. Lê até o verso 15. Apocalipse 20, versículo... Apocalipse 20, de 11 a 15, tá? Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que não havia, e foram julgados por um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, então, essa é a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, ou seja, daqueles que não têm vida em Cristo. Nós vimos lá, né, que a primeira ressurreição foi a ressurreição
daqueles que seriam salvos, né? Beth, lê lá para a gente, Apocalipse 20, de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Querido, no estudo que nós fizemos, nós vimos que houve 2 ressurreições. A primeira é a ressurreição dos justos, que foi essa que Beth leu aí agora. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos que não foram salvos, e que é essa que ocorreu aí depois da destruição, depois da derrota definitiva de Satanás. Ocorreu a ressurreição dos ímpios, daqueles que não tiveram, que não vão entrar no reino de Cristo, no reino celestial. Aqueles que ressuscitaram receberão a condenação e vai passar a sua eternidade no lago de fogo. Então, queridos, olha só, uma pergunta também interessante, uma coisa também interessante. Nós vimos que a ressurreição dos justos, ela vai se dividir em 2 partes. Primeiro, as dos gentios. Beth, lê lá, Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Onde que mais saiu? E assim, até quanto? 11, 25. 11, 25. Então ele é o 26 também. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Bom, então, quando terminar o período dos gentios, haverá a ressurreição, haverá o arrebatamento da igreja. Então, haverá a primeira parte da ressurreição, que foram os mortos em Cristo, no período dos gentios. Isso também é descrito lá em Mateus, dá para a gente ver. Mateus 24 a 38. Mateus 24, 38 a 41. Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 38 a 41. Mateus 24, 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atento também vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, um vai estar trabalhando, 2 estarão trabalhando, um será tirado, o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tirado e o outro será deixado. Isso aí
vai ocorrer no arrebatamento da igreja, quando terminar o período dos gentios, que Paulo falou aqui em Romanos 11, 25. Então, terminou o período dos gentios, Jesus vem e leva a sua igreja. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos são transformados e vamos ao encontro do Senhor nas nuvens. Ou seja, essa é a ressurreição dos gentios e dos judeus que se converterem ao cristianismo. A segunda parte da ressurreição dos justos, que é a primeira, que também é a primeira ressurreição, está lá em Apocalipse 20, de 4 a 6. Deixa lá em Mateus 24 também, depois eu vou procurar o texto que fala sobre... Não, primeiro lê lá em Mateus, Apocalipse 20... 20, de 4 a 6. Vi também tronos, e nesse sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos... Não, só tem. Obrigado, só tem. Então, queridos, essa aí é a segunda parte da primeira ressurreição, da ressurreição do justo, concernente ao povo judeu. Isso aí vai ocorrer depois da grande tribulação, quando Israel vai estar tomado pelo exército do anticristo, e Jesus vai descer da nuvem com poder e grande glória, e vai vencer os inimigos de Israel. Abre lá em Mateus 24 novamente. É um pouco antes daquela passagem, que diz que assim como um relâmpago, versículo 27, 24, 27. Encontro com o projeto. Obrigado, Valéria. 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, essa aí é a segunda etapa da ressurreição, quando Jesus Cristo vai vir, e aí todo olho vai ver, não vai ser secreto, vai ser notório a todos os olhos vão ver ele descendo no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fendendo os dois lados, criando um vale ali, e ali ele destrói, ele vence o exército do anticristo e resgata Israel. É o período também que Israel reconhece o senhorio de Jesus Cristo, é quando Israel se converte e que se cumpre as 70 semanas. Ou seja, nesse período, completa a ressurreição dos justos. Querido, só que desse período aí, da segunda parte da ressurreição dos justos, até o juízo final, ocorreu pelo menos 1000 anos. Eu não sei se vocês vão entender a pergunta que eu vou falar. E os mortos, e os que morreram nessa época? Como é que foi? Já completou a ressurreição, já completou a primeira ressurreição, como nós vimos lá. Então, ou seja, não tem mais ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é só dos ímpios. E as pessoas que morreram nesse período? O que vocês podem me falar sobre isso? O que vai acontecer com eles? Mas vai haver morte depois? Boa pergunta. Vai haver morte depois? No milênio vai haver morte? Eu creio que não, porque Jesus é o último inimigo a ser vencido, seria a morte, né? Mas isso é depois do juízo final. Que vai ocorrer morte no milênio, vai ocorrer. Com certeza. Mas é morte de justo ou só de ímpio? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá.
Eu botei aqui, provavelmente, estou escrevendo provavelmente, tá? Não ocorrerá morte de justo no período do milênio. E eu baseei mais ou menos o meu raciocínio em alguns versículos. Por exemplo, Beth, lê aí, Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, não haverá mais nela criança para que viva poucos dias. Ou seja, aos 100 anos a gente ainda vai estar garotão ainda, tá? E como a população aí vive aí, em média aí de 70 anos, tem uma vida longa pela frente ainda. Outra passagem, Isaías 11, de 4 a 15. Eu acho que é isso. 4 a 15, é isso? Isaías 11, pelo menos... Ah, não. Isaías 11, 4 só. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, no período do milênio, haverá o juízo e vai morrer aí, né, os perversos. Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então, a longevidade dos justos, ou seja, daqueles que não vai sofrer pena capital no período do milênio, vai ser a longevidade será como as árvores. E Isaías 33, 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá que estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Então, no período do milênio, não haverá doença. Queridos, pode ser uma conclusão minha, mas baseado no fato de que a ressurreição dos justos vai dar a sua fase final, vai terminar no período anterior ao milênio, e que não vai haver mais ressurreição de justos. E a Bíblia fala sobre a longevidade, de que só os ímpios serão castigados. Eu creio que nesse período não haverá morte de justos, até porque é o Senhor da vida que vai estar governando. Então, é uma conclusão minha, tá? Que eu cheguei. Se não vai haver uma ressurreição de justo, então não e que o justo, que na última ressurreição só vai ressurgir ímpio, então eu entendo que nesse período de milênio não haverá morte de justos, tão somente daqueles que pecarem contra Deus. Isso, volto a repetir, é uma conclusão minha, tá? Querido, estudo introdutório sobre o juízo final Eu estou concluindo aqui, eu gostaria de pedir a Beth que leia Apocalipse. Nós já temos até esse versículo, mas lê de novo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Que fala sobre o livro da vida, que é um dos livros que será lido também no dia do juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos, essa outra ressurreição, essa segunda ressurreição, né, que é a segunda ressurreição que o João fala, que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a morte não tem domínio. Esses que ressuscitaram agora fazem parte da segunda ressurreição, ou seja, da ressurreição dos ímpios, daqueles que não vai ter, daqueles que não vai viver com Jesus Cristo no céu. Então, quem é que vai entregar seus mortos mesmo? Então, e aí, Beth? 20... O mar. Não, sim, mais o quê? O mar, deu o mar os mortos que não estavam. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E, queridos, esse é a morte e o inferno aqui. Eu não sei grego, eu não conheço grego. Mas eu ouvi um estudo sobre isso aqui que estava dizendo aí que é 2014, tá? Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui está falando sobre a segunda ressurreição, tá? Então, aqui, esse morte aqui, no grego, significa lugar de corpo sem vida, lugar de corpo morto. E o inferno aqui é o mundo dos mortos, ou seja, é para onde vão as almas das pessoas que morreram, tá? Então, quando João diz que a morte e o inferno, o que ele está dizendo aqui é que os corpos mortos se reuniu com as suas almas mortas e eles foram lançados no lago de fogo, dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que João está dizendo aqui é que na segunda ressurreição, os corpos vão novamente juntar com as suas almas e eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, é um inferno eterno. É morte eterna todos os dias. E, na verdade, não vai haver dia, né? Porque nesse período o tempo acabou. Mas é o sofrimento eterno. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que as pessoas que vão estar no inferno também vão estar completas, como nós que estamos no céu também estaremos completos. Ou seja, corpo com espírito, com a alma e espírito. Ou seja, o homem vai completo, tanto para o céu como para o inferno. O que João está dizendo aqui? Que vai haver novamente essa união de corpo com alma e espírito. Amém, queridos? Eu não conheço grego, é um estudo que eu estava vendo sobre isso, tá? Que aqui, esse morte é sepultura e esse inferno aqui é o Hades, é o mundo dos mortos, tá? Para onde vão as almas desencarnadas, podemos assim dizer. Amém? Bom, e com isso nós terminamos por hoje. Na aula que vem a gente estuda sobre o juízo final que nós temos na nossa apostila, tá? Se alguém quer saber alguma coisa, se houve alguma dúvida, eu acredito até que tenha havido, né? Como é que é? É um estudo muito difícil, muito complicado, muito... Como é que eu posso dizer? Muito... eu acho que a palavra que não tem outra palavra, um estudo profundo realmente das coisas, né? Do que vai acontecer depois do que vai acontecer no milênio. Muita informação. Muita informação. E são coisas que sinceramente, são perguntas que eu fiz e não achei resposta em livro. No período do milênio, ou seja, se a primeira ressurreição completou antes do início do milênio,
E se morreu justo no milênio, vai para onde? Eu não encontrei nenhum livro que falasse sobre isso. E outra coisa que eu tinha... Como é que pode? Como é que Satanás, no milênio, as pessoas vivendo exatamente com Cristo, tendo acesso a Cristo, conversando com Cristo, recebendo sabedoria de Cristo, recebendo conhecimento, as benécias do governo de Cristo, e mesmo assim se revolta contra ele. Por quê? Então, eu fiz esse estudozinho, espero que vocês tenham gostado, e foi uma conclusão que eu cheguei, tá, gente? Foi uma conclusão que eu cheguei, respondendo as perguntas que eu mesmo fazia, e não encontrei resposta em lugar nenhum. Eu, de acordo com alguns textos que eu fui pegando da Bíblia, eu cheguei a essa conclusão daquilo que eu estou passando para vocês, tá? Há alguma dúvida, algumas coisas, algo que vocês gostariam de perguntar? Bom, Reinaldo, não concordo com você com isso, por causa disso. Amém, querido. Aqui nós não somos donos da verdade, não, tá? Aqui a gente procura ser o mais honesto possível dentro daquilo que a gente vê dentro da Bíblia, mas a Bíblia é um livro muito dinâmico, tá? E nós somos muito limitados. Durante esses 1000 anos que Jesus vai reinar, a ressurreição dos mortos vai ser dos justos, serão dentro desses 1000 anos? Não, segundo aquilo que nós lemos e que João fala aqui, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos vivos, ela vai ocorrer antes de começar o milênio. Porque quando começar o milênio, todos os justos vão estar reinando juntamente com Cristo. Ou seja, João falou, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder sobre ele. E nós vimos que a segunda ressurreição ela vai acontecer depois do milênio, quando Satanás foi solto, seduziu as nações e foi novamente derrotado com Jesus. Ali foi a última oportunidade que a raça humana teve. Dali veio o juízo final, a terra deixou de existir e só vai ter céu e inferno. Ô rei, então é isso que a Testemunha de Jeová fala, né? Que é no milênio que vai viver na paz, que a gente não vai precisar mais trabalhar. É isso que eles creem, né? Não, o Testemunho de Jeová, eles têm uma... Então, mas é nessa passagem, né, que ele fala, né? É isso que eles pregam, né? Eles dão uma interpretação errada. Eles acreditam que os 144 mil, que o Apocalipse fala, os 144 mil, vão ser só esses que vão morar no céu. Que os outros que vierem a crer em Jeová, que não fazem parte desses 144 mil, que vão viver eternamente numa terra paradisíaca. Eles não creem, por exemplo, que, como Pedro diz, que os elementos vão se desfazer. Eles acreditam que Jeová, Deus, vai restaurar a terra e os bons vão viver na terra e os maus vão deixar de existir. A sua memória vai ser apagada. Eles não acreditam no inferno, tá? Eles acreditam que o céu vai ser a morada de Deus, com os 144 mil eleitos. A terra vai ser a morada dos outros que vieram crer em Jeová Deus, e os que não creem em Jeová Deus simplesmente vão deixar de existir. Vão sair da memória e vão deixar de existir. Eles acreditam que Deus ele é bonzinho e que um Deus bonzinho é incapaz de criar um lugar horrível como o inferno. Entendeu, João? É assim que os testemunhos de Jeová creem. Mais alguma pergunta? Eles não acreditam que essa terra paradisíaca vai existir por 1000 anos, como a Bíblia diz. Eles acreditam que a terra paradisíaca vai existir para sempre. Eu pensei que eles... já sabia que eles não acreditam no inferno, né? Mas que eles acreditavam no milênio durante 1000 anos, entendeu? Não, eles acreditam que
os que Jeová Deus, eu vou usar o termo que eles usam, tá? E aqueles que Jeová Deus colocar em memória vão viver eternamente na terra paradisíaca. E que esse período de terra paradisíaca, podemos até chamar assim, né, que é um paraíso mesmo, não vai existir só por 1000 anos, não, tá? Eles acreditam que aqueles que Jeová Deus colocar em memória, os bonzinhos, vão viver nessa terra paradisíaca para sempre. É isso que eles creem. Mais alguma pergunta? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, meu pastor, está contigo. É só para... primeiro, só para te dar a referência que você estava querendo aí, Apocalipse 12, 4. Obrigado, meu pastor. Lê para a gente. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Está muito baixo, eu não estou te ouvindo agora, não. O texto que você falou no começo, a referência do começo. Não ouvi. Quando você começou a ler o texto, eu não ouvi mais. Sua cauda... É Apocalipse 12, 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando na terra. O dragão colocou-se antes da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. É esse texto? É esse texto mesmo. Aí, Satanás, ele, quando caiu, ele levou consigo 1/3 das estrelas do céu. A mesma estrela que ele falou lá em Isaías: subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante aos Altíssimos. Porque ele está dizendo ali, olha, eu vou ser maior de todos os anjos, igual ao Altíssimo. Porque anjos também é prefigurado na Bíblia como estrelas. Amém? Obrigado, pastor. Você é uma benção. Uma coisa assim, que eu acho que nos chama muito a atenção, é aquela pergunta inicial que você fez. Pô, estava tudo perfeito, o que faltava? Né? A ganância do homem, né? De ter o poder na sua mão. Estava tudo perfeito, aí automaticamente remete ao princípio. Aí eu falei para ela, estava falando para a Renata em off aqui, eu falei, provavelmente a mesma situação que aconteceu lá. O casal tinha tudo na mão, por que eles foram seduzidos? Né? Em que sentido eles foram seduzidos? Então isso é muito importante para nós, porque mostra como nós somos vulneráveis, né? Como o diabo pode trabalhar contra as nossas vidas, e a Bíblia diz que aquele que julga está em pé, vigie para que não caia. Então nós temos que estar atentos, né, com relação a isso. Porque essa condição, como o diabo ele não pode afetar Deus diretamente, ele busca atacando a criação. Se ele atinge a criação de forma direta, ele atinge Deus. Então, já que ele não pode fazer isso com Deus, né, ele vem fazer contra a criação de Deus, contra o homem. E aí a gente precisa estar realmente muito atento com relação a isso. Estar vigilante constantemente, porque nós somos sujeitos a isso, né? E quando a gente acha que a gente não é, e a gente já foi, né? Então, nós precisamos realmente estar muito, muito atentos. Agora é muito complexo o estudo, né? Não é fácil, pô. Você gasta um tempo... Não. Eu tava falando... Até porque, como eu falei para você, eram perguntas que eu fazia, eu procurei li vários livros, não achei resposta para elas. E também assim, não é um estudo fácil de fazer, é muito complexo, mas assim, é muito importante para nós, né? Para que a gente tenha esse conhecimento prévio, né? E a paz que nós temos, a certeza que nós temos. Por isso que a gente brincou lá no começo, né? Que a gente ficar tranquilo. E assim, não é só a título de conhecimento, de informação, né? Eu entendo que não é só esse estudo, ele não funciona para nós só a título de conhecimento, só a título de informação, porque como se falou, é muita informação, é muito conhecimento, mas não é só nível
de mente ou de intelecto, de conhecimento, mas é a nível de alma, é a nível de interior. É você saber a segurança que você tem em Cristo, né? É isso, essa paz que nos dá, essa certeza que nos dá, a convicção que nos dá. Então isso é maravilhoso a gente saber disso. E aí, uma coisa que o diabo sempre vai buscar fazer é lançar dúvida, né? Se ele consegue penetrar, se ele consegue semear a dúvida, ele já derrubou, né? Foi assim que ele fez com a mulher. Se ele lançar a dúvida, pronto. Se você duvidou, filho, você abriu a brecha e você já foi. Nós temos essa certeza, né? E que nós possamos ser guardados aí por Deus, né? E outra coisa que me chama muita atenção, todas as vezes que eu participo, pelo menos para mim, particularmente, pessoalmente, quando eu participo, a gente participa de um estudo como esse. Não vou chegar ao ponto de dizer que me angustia, mas me inquieta muito, me incomoda muito saber que nós somos salvos e saber o que vai acontecer com aqueles que não são, né? Então, ao mesmo ponto que traz para a gente um contentamento, que é uma palavra que nós usamos aí na quinta-feira, aí, né, que o Bruno até destacou, contentamento, alegria da alma, que nós somos salvos, nos causa uma tristeza saber de pessoas que nós amamos, o que vai acontecer com elas. Então, esse estudo, o que esse estudo ele pode trazer para a gente de maneira prática? O que esse estudo tem a ver comigo hoje, agora, nesse exato momento? O que esse estudo tem que fazer comigo amanhã, segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Aonde eu trago esse estudo que parece tão distante, né? Parece um estudo tão complexo, tão distante. O que esse estudo traz para mim na prática, para amanhã, quando eu estiver no meu trabalho, amanhã, quando eu estiver no relacionamento com os meus vizinhos, com os meus parentes, né? A responsabilidade de pregar o Evangelho e anunciar a eles a salvação. É isso que tem que me conduzir, a anunciar a salvação. Então eu não posso ver um estudo desse, ter conhecimento de tudo isso e ficar passivo, né, sabendo o que vai acontecer. Lógico que não é responsabilidade nossa no sentido de que cada um é responsável por si pela resposta que dá, né? É colocada a salvação diante das pessoas. Cada um é responsável por si, cada um presta conta. Mas como diz Ezequiel, né, eu que tenho conhecimento, se eu não aviso, o que acontece comigo, rei? O sangue cai sobre a minha cabeça. Então o sangue cai sobre a minha cabeça, né? Porque eu sei. Eles não sabem, eles são ignorantes, eles são cegos, mas eu sei, né? E que isso não venha acontecer, que nós possamos ser motivados a anunciar a salvação, a pregar o Evangelho, né? Que essa seja a nossa motivação, que a gente possa sair de um estudo desse altamente motivado, né? Para que a gente possa orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, como eu estava falando pela manhã, a respeito do entendimento do evangelismo, né? De saber a condição pessoal de cada um, qual é a resistência, o que impede aquela pessoa de entregar a vida a Cristo. Como disse lá em João, né? Eles preferiram estar nas trevas e não quiseram vir para a luz. Era uma opção, uma escolha deles, porque as obras eram mais. Então, em vez deles abrirem mão das obras mais e virem para a luz, eles preferiram continuar nas trevas. Então, é uma condição. O homem, ele ama mais o pecado, ele prefere ficar no pecado do que, né, a deixar o pecado. Então, é condição de cada um. Aí tem lá o príncipe desse século, desse mundo, cegou o entendimento das pessoas, e a gente vê o que o diabo faz. Então, é muita coisa nesse pacote, muita coisa nesse contexto. Agora, seja de que maneira for, eu entendo que nós devemos sair desse estudo, ou continuar esse estudo, que esse estudo gere em nós
essa motivação, e uma motivação muito grande para que as pessoas sejam salvas. Amém? Amém. Então era isso que eu queria colocar.